Agora, vamos para o Flamengo. Até para fazer essa comparação que vocês já citaram aqui em vários momentos, pelo seguinte, aqui, ó. Quem convenceu mais? É o povo que está votando. O Corinthians está com 40%. Outros jogaram ontem também Ceará e Fluminense. Achei que era Ceará e outro, que susto. Não, Ceará e Fluminense, que foram os outros times que jogaram ontem. Mas é um bom ponto para a gente fazer essa avaliação, porque se os adversários são igualmente de menor nível técnico que os clubes de Série A, o futebol do Flamengo ontem ficou abaixo do Corinthians. Vamos ouvir o Paulo Souza para a gente entrar nesse assunto. Bom, nós, como tenho vindo a dizer, é uma equipa em reconstrução, com ideias novas. Sempre que temos a capacidade de podermos ter, ou a disponibilidade de podermos ter sempre os jogadores todos disponíveis para se poderem recriar dentro daquilo que é o nosso modelo de jogo, há muito mais estabilidade em termos desses mesmos processos e em termos mesmo de jogo. Há uma exigência muito grande, sempre, da torcida do Flamengo, e é nessa exigência que nós temos que continuar a trabalhar de forma a satisfazê-los ao máximo com resultados. Primeiro ganhar e, ganhando, convencendo. Bom, eu não peço que eles tenham paciência. Eu não peço que eles tenham paciência. O Flamengo vence, vai às oitavas de final contra o Altos, dessa vez jogando em Volta Redonda, o Maracanã fechado para troca da grama. De novo? De novo você vai falar isso? Para grama de inverno. Hoje não, hoje e o Facincani, tudo bem, podem dizer que não era um grande time do outro lado no Corinthians, mas o mesmo vale para o Flamengo. E se a gente comparar esses dois jogos, o jogo do Corinthians ele fica acima. Bom, e assim, pela primeira vez que no termo técnico da coisa, o Corinthians entra 90 minutos com a plataforma dos 3 zagueiros e para você variar ao longo do jogo. Algo que o Flamengo já tenta desde o começo de fevereiro, certo? E desde o começo de fevereiro parece que ainda o Flamengo tem muita dificuldade e o Corinthians ontem jogou de uma forma muito mais segura. Então aí você tem que analisar outras questões. Qual é a capacidade de compreensão e de convencimento do Paulo Souza para os jogadores do Flamengo? Em qual nível hoje está de concentração e motivação, ou principalmente de ambição, o elenco do Flamengo tem para entender que ele pode se reinventar e seguir um novo projeto? Sim. Cadê a diretoria para entender justamente esse fator, para já ter feito isso, coisa que não fez, e agora o carro está andando e vai ter que ficar trocando o pneu com ele em movimento, para ter feito uma leitura de que o Flamengo precisava sim se reoxigenar em algumas peças. Quarta situação, a questão de departamento médico que nunca foi corrigida, não só departamento médico, mas departamento de fisioterapia, de fisiologia e de tantas outras questões que foram base de um Flamengo vencedor. Então o Flamengo tem um problema muito maior, muito mais estrutural, muito mais grave a ser corrigido, além de um técnico que para mim nesse momento não consegue me passar uma confiança de que vai reverter o cenário, na comparação com o Corinthians, que tinha problemas, que, claro, era um elenco que precisava de um treinador, que precisava de uma mudança de ideias, mas que contratou no mercado um profissional muito mais adaptado. No comparativo carreira, um contra o outro, é lógico que o Vitor é mais técnico que o Paulo Souza. Sempre foi. É só você ver o desempenho de um no futebol europeu comparado com o outro, né? O Vitor teve muito mais sucesso por onde passou e venceu. O Paulo venceu em ligas menores, né? Um técnico de um potencial que ninguém ainda nem na própria Europa soube ver de fato qual era o real potencial do Paulo Souza. O Vitor sim, o Vitor entregou. Então, se você traz um comparativo rápido, quem que tem mais capacidade técnica de explorar um elenco, o Vitor Pereira tem mais do que o Paulo Souza. Agora, por que o Flamengo trouxe o Paulo? O que ele viu no Paulo? O que esse elenco também não entrega? Cadê a diretoria do Flamengo? Como eu falo de hierarquia, de gestão, né? De resolver problemas, que eu falo que é uma diretoria frouxa para resolver problemas, porque eles não se apresentam para resolver problemas, jogam muitos nas costas dos outros e eles próprios não se colocam em algum momento de chamar essa responsabilidade. Então você tem uma série de fatores que estão corroborando para, nesse momento, o Flamengo parecer um time que está empurrando com a barriga um trabalho do que, de fato, querendo melhorar. Só para fazer uma ponderação, e não que eu discorde de você, eu acho que você tem um ponto quando você fala das tentativas que ele tenta fazer antes de conhecer efetivamente esse elenco que ele coloca em campo. Ontem, por exemplo, ele entra sem os 3 zagueiros, né? Ele entra no esquema com linha de 4 ali e, óbvio, modificado entre o Marcos Paulo da base. A volta do Rodrigo Caio é um ponto positivo para a gente falar daqui a pouco, mas o Facincani, ele também toca nessa questão da diretoria, que eu acho que é uma questão válida, porque a insatisfação do torcedor, ela está começando a se alastrar. Ontem ela toma a arquibancada e de uma maneira mais generalizada, para a gente colocar
assim, na direção também do Landim, também... então, é aí, né? É isso aí que eu tô falando. São que são as duas estrelinhas? Mais homenagens aos dirigentes. O que são os dois asteriscos da Cilidane? Se tivesse um só, também funcionaria na legenda. Sobe o som aí pra gente ouvir a torcida do Flamengo e perguntar onde é que vai estourar essa corda. Não temos som. Isso é apenas uma foto. Antes tínhamos som. Mas é isso, né? Acho que a mensagem tá clara aí. É fora Braz, fora Landim, a partir de um momento o asterisco, em que essa torcida é uma palavra que é melhor não ser dita. Tem a compreensão. É uma palavra que não é bonito falar nesse horário. Eu só tô almoçando, embora às vezes eu tenha vontade. Calma, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não sabia, não. Fora Landim, fora Braz. Ô Pedro, essa extensão agora também para a diretoria, ela tem a ver só com o trabalho do Paulo, ou você acha que ela já vem na esteira de uma insatisfação do ano passado sem título, de mais uma escolha de treinador que para a torcida não era um nome que resolva? Eu acho que tem algo muito emblemático aí, né? A insatisfação, ela saiu da rede social e ela foi para a arquibancada. Muitas das vezes, eu lembro que ano passado a gente comentava que havia um incômodo generalizado com o Isla nas redes sociais. Aí o cara entrou em campo no Maracanã, até no jogo que a gente estava lá cobrindo pela Libertadores, festejado e tal. E eu acho que é muito emblemático quando sai daquele mundo da rede social, da gritaria de rede social, e vai para a arquibancada. Vai para o protesto fora do estádio, vai para o protesto após o jogo. Não foi nem da hora do jogo, não. A torcida apoiou durante o jogo. Quando acabou o jogo, mostrou sua insatisfação. Durante o intervalo, se virou ali para a tribuna e xingou, criticou os dirigentes que lá estavam. Eu acho que não é só... Eu acho que é uma situação muito maior, não é do ano passado. Eu acho que a crítica ao Braz e ao Spindel é porque começa a se criar um entendimento que o Paulo Souza não é o único problema do departamento de futebol do Flamengo. O problema é muito maior, a gente vem batendo nessa tecla aqui há algum tempo. Então não adianta, troca o treinador que tá tudo certo. Não, a cadeia ali tá comprometida. O grupo do Corinthians hoje tem fome. A molecada jovem querendo aprender, o Juliano falando que tem uma situação coletiva, os mais jovens querendo ser protagonistas de novo no Brasil, querendo um título. Você tem um cenário completamente diferente no Corinthians. Eu não consigo descolar da análise. O Paulo tem méritos, eu vou bater aqui na tecla, quem gostou da situação, quem gostou da atuação, quem não gostou. O Flamengo ontem precisava vencer. Sim. Não tropeçar e não passar por uma tragédia na Copa do Brasil. Venceu. O Flamengo ontem teve Lázaro, João Gomes, Vitor Hugo e Marcos Paulo. Cara, lançar os jovens e potencializar os jovens é um selo do Paulo Souza no trabalho. Acho que tem mérito. O Paulo Souza tenta, talvez muda, sejam altera. Também os que estão dispostos a ouvi-lo, né? Demorou a entender que certas trocas, talvez ele tenha demorado um pouco mais a compreender o cenário que o Vitor Pereira. Eu estou de acordo. Só que assim, ele está tentando entender, ele está tentando flexibilizar, ele está tentando algo. Eu acho que os problemas do trabalho dele têm muito mais a ver com agentes externos do que só com a convicção dele. De bola ele sabe. Agora, que Flamengo é esse que ele pegou? Entendeu? Então, acho que a análise tem que ir muito além para a gente não parar em Paulo Souza e Vitor Pereira. Porque aí estou com facinho. Se a gente for analisar trabalho na Europa, currículo, a gente pode falar uma série de coisas. Sim. Agora, o contexto no qual está inserido Paulo Souza hoje é muito mais delicado que o contexto do Vitor Pereira de momento. Pode mudar. E acho que a gente precisa entender isso. No Corinthians não teve nenhum Jorge Jesus entrando e fazendo e colocando pressão desnecessária. Sim. Não tem a sombra de momento. O Vitor Pereira é a solução, não é alguém para tapar o buraco de uma sombra. Tem esse contexto todo, eu estou contigo, Zé. Agora, nós falamos aqui, mas eu falei... Após a declaração do Jorge Jesus, que era antes do jogo contra o Botafogo, né? Assim, esse jogo contra o Botafogo vai potencializar demais as declarações do Jorge Jesus. E você vê, coincidência ou não, 2 jogos depois, agora a torcida já começa a dar nomes, a xingar a diretora, a começar a faixa. Interessante esse entendimento. Entendeu? Já começa a mudar o foco, né? É porque se sabe, né, Zé, que se depender do presidente do Flamengo, o Jorge Jesus não voltaria e nem voltará. Mas isso ele está certo. Não sei se dependendo dele, não. Quem não queria ele de volta era o Braz, o Marcos Braz. O Braz não queria. Muito provavelmente o Spindel não. Não, a gente está falando agora, né? Não, sim. Agora. Naquela época, o Landim, eu acho que ele não era refratário ao retorno do Jorge Jesus. Não, naquela época foi todo mundo pra lá. Todo mundo. Não, estou dizendo agora. Uma semana atrás? 2 semanas atrás. Ah, tá. Entendeu? Antes do acontecido. Naquela época, eu acho que o Landim topava uma volta do Jorge Jesus. O Braz não queria. Eu trouxe essa informação aqui. O Braz não queria. Nem ele, muito provavelmente o Landim. Mas sabe por quê, né, Sormani? Porque eles têm cargos a zelar. Se o Paulo Souza é a última bola deles. Enterra-se qualquer possibilidade de continuidade de Marcos Braz e Spindel. Landim fica sozinho. A gente sabe que ele, no comando do Flamengo, principalmente para pensar o futebol, precisa de um GPS. Porque o conhecimento dele é muito nulo, é muito raso em relação a
Landim, está dizendo? Do Landim. A gerência de futebol dele é Vou lembrar que nula. quem trouxe o Jorge Jesus pro Flamengo foi o Marcos Braz, hein? Sim. Com o Paulo Não, Pelaipe, que na época estava lá, né? Mas quem trouxe foi o Braz. Mas foi o Bertolucci, né? Que é quem faz todas as negociações do Flamengo. Não, ele Quem negocia, indicasse, mas... viria. Eu não Sim. sei. Eu discordo um pouco dessa visão de que houve uma baita sacada. O Jorge Jesus estava aí pelo Brasil e tem um empresário que faz todas as negociações do Flamengo. E com o Abel ainda no comando, hein? Sim. Antes Bom das lembrar. partidas que... Sim, Vamos lembrar. claro, não tem a dúvida. Só pra Então, gente não cair na pegadinha do Jesus e acabar indo por esse lugar, como é que vocês acham? O Zé, obviamente, é a pessoa que esteve dentro do campo aqui, que talvez consiga falar um pouco sobre isso. Passou pelo Arão, não? Não, o Arão, eu acho que ele ainda... Ele serve. Não dá pra dizer que o Arão... Não, ele tenta. Ele é o cara que vai pra zaga e... Não dá pra dizer que o Arão... não, mas o Arão não tem vontade, não tem isso, tem aquilo. Nós estamos vendo esses caras entregando, correndo. Estão dispostos. Uma coisa é você entrar com má vontade, que aí o cara não corre, o cara passa, você olha, vira pra lá e tal. Boicota, não é isso. Boicota. Então, não é se isso os que tá caras estão com vontade, esse dedo numa ponta de volta no Paulo? Então, e aí entra o que eu ia chegar. É o entendimento, para fazer a comparação, já que nós estamos entre Vitor Pereira e Paulo Souza. Sim. O que o Vitor Pereira precisou? De alguma sequência para entender que precisava fazer o rodízio. Perfeito. Né? O que o Paulo Souza fez também, fez uma sequência para entender o que precisava. Se apoiou em determinados jogadores, como o Diego Ribas, que no começo, se não me engano, jogava muito. Né? Agora não, agora já não tem. Nós estamos vendo o Lázaro entrar. O Vitor Hugo, né, que fez o gol ontem, entrando. Marcos Paulo é uma peça ali com a lesão do João joelho. Gomes entrando. Olha quantos jogadores estão entrando. Não, o que ele fez com o João Gomes esse ano. Olha quantos jogadores. Infelizmente, uma coisa que não tem como aliviar, não que não tem como, mas o Paulo, pelo sistema de jogo, ele joga com 3 zagueiros. Aí é fato, quantas vezes ele conseguiu jogar com a zaga que ele desejava? Não conseguiu. Mas eu não vejo, de novo, Dani, falta de vontade desses caras. Eu vejo em alguns as limitações impostas pela idade e pelo calendário. E o Diego Ribas, um ótimo profissional, um cara super profissional, pelo menos as informações que eu tenho, um cara que treina, se dedica. Isso é um fato. Não tenho nada a falar sobre ele em relação a isso. Pessoalmente não o conheço, então não posso... Mas eu acho que o tempo dele, em termos de futebol no Flamengo, eu acho que já deu. Eu acho que aí entra a questão da diretoria, que o Facinca fala, vamos sentar, conversar, vamos diminuir o tempo aqui, tem mais um ano de contrato, obrigado, beleza, você está ocupando um espaço que poderia ser de outro, né? Porque faz parte esse tipo de ciclos, né? A mesma coisa. O Renato Augusto está jogando bem? Nesse momento, não. Não está jogando bem. Mas aí você vai falar, porque ele não está jogando bem, que é falta de vontade, que ele está boicotando o jogador. Para a gente juntar, Zé. É só porque, assim, e aí eu fico pensando também nas lesões, nas características. Daqui a pouco vamos mudar de assunto, a gente vai falar de Palmeiras. Eu só não quero ir embora desse Flamengo sem a gente citar o Rodrigo Caio, porque ontem é um jogo muito emblemático. Acho que tem 2 pontos positivos, né? Um é o gol do menino, aniversariante, fazendo 18 anos, primeiro gol dele como profissional. E o outro é o Rodrigo Caio voltando ao campo depois de 5 meses sem conseguir atuar, joga durante um tempo inteiro. E ele, Rodrigo Caio, faz uma boa partida. Vamos ouvir a declaração dele para a gente fechar aqui esse Flamengo? Feliz e tenho certeza que a história do Rodrigo Caio não vai parar por aqui, pelo contrário. Terão muitas coisas maravilhosas pela frente e eu levei o meu corpo no maior limite possível. Infelizmente a gente paga o preço em algum momento, e eu paguei esse preço. Eu lembro quando eu chegava em casa, depois de um jogo, destruído, e no dia seguinte eu acordava, quando eu colocava os pés no chão, com muita dor, e eu não podia abraçar meu filho, eu não podia pegar ele no colo, eu não podia sair para fazer nada com a minha esposa, eu não podia sair para fazer alguma coisa com a minha família, e isso não era uma vida que eu queria. Aguentei até o final, onde eu, junto com o departamento médico, eu falei, cara, eu preciso fazer essa artroscopia para que eu possa fazer uma limpeza no meu joelho, para que eu possa voltar a jogar saudável. E todo o processo que foi até aqui, nesses 155 dias, foi pensando somente nisso. E eu fui bem claro ao departamento médico. Eu só vou voltar quando eu me sentir 100%, quando eu me sentir saudável novamente. E hoje eu posso dizer que eu estou saudável. Então isso para mim é muito gratificante. Aí, ó, vamos dar uma olhada nos números do Rodrigo, que volta ontem, depois de 5 meses fora, joga 45 minutos, fez um desarme, foi o 7º no ranking do time, uma interceptação, 4 rebatidas e 52 passes certos, foi o 4º do time. Claro que ele vai precisar talvez de um tempo ainda, né, para chegar ao que a gente já viu de Rodrigo Caio potencializado e do zagueiro técnico que ele é, Sormani, mas acho que essa volta é muito emblemática. O Pablo também volta ontem, né, tava alguns jogos fora, então assim, talvez a partir daqui
que o Paulo tenha a possibilidade de repente, desenhar uma linha de defesa que melhore o time dele como um todo, se aproximando mais ali do meio-campo, tendo um pouco mais de efetividade em marcação? Você acredita nisso? Não, sim. Os jogadores voltando, é aquilo que eu sempre falo aqui. O Flamengo tem um elenco espetacular, só que o elenco nunca está à disposição do treinador. Entendeu? Então, o fato de o Rodrigo Caio ter voltado ontem, ter jogado um tempo e tá voltando de acordo com a programação, né? Isso foi muito, muito emblemático, né? Foi muito simbólico, né? O Rodrigo Caio voltou, hoje é 12 de maio, ele voltou dia 11 de maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 5. Vão tirar as férias? 4 meses para o Rodrigo Caio jogar. Não, tem uma parte do que ele diz ontem que me chama muita atenção. Eu avisei ao Flamengo que eu só voltaria quando estivesse 100%. Então, assim, também tem uma coisa do jogador... tem uma coisa do jogador... Mas ele faz muito bem. Ele tá certo, imagina o histórico dele. O tamanho do problema que ele frágil, tem, porque ele é frágil. Infelizmente, ele é frágil. Entendeu? Frágil do jeito que ele é. Com o histórico de lesões que ele tem. Ele não pode voltar bem. É curioso, essa frase, ela dialoga com uma situação que a gente comentou essa semana. Eu avisei que eu voltaria somente quando estivesse 100%. Sim. Por que ele foi relacionado contra o Atlético Mineiro na Supercopa? Qual foi o diálogo de momento? E só para complementar, o gol muito bonito, o Vitor Hugo, 18 anos, agora me chamou muita atenção. O Gabriel, que muitas vezes esse é pedrada, que é egoísta, só quer saber dele, sai sozinho na foto, ele já bate o pênalti correndo pro Rodrigo Caio. E o grupo inteiro abraça o Rodrigo Caio. Era uma situação muito forte ali para aquele grupo. Sabe um negócio que chama atenção no Gabriel? Do Rodrigo Caio, então acho que isso é interessante. O Gabriel, quando o gol não é dele, ele não vibra. Presta atenção nisso. Isso é desde o Santos, assim. Ele, quando o gol é dele, ele pula o lambrado, sai do estádio. Assim, eu já vi ele comemorar muito com o Bruno Henrique. Ele faz já vi ele engraxar a chuteira, que é isso. Também. Então tá bom, vou passar. Vou reparar melhor. Ele não faz assim. Salve a todos os rubro-negros e amantes de futebol que nos acompanham. Passando aqui para lembrar você de se inscrever no vídeo, isso ajuda no nosso crescimento. O YouTube ainda não está recomendando muito nossos vídeos, mas a gente vai crescer muito ainda, acredito nisso com a ajuda de vocês, tá bom? Deixa o like e se inscreva. Falou!